A paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos, em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Carlos e nesta noite quero compartilhar uma palavra que fala sobre fidelidade, confronto espiritual e o Deus que responde com fogo. Esta palavra é para quem está cansado de viver no meio da dúvida, da mistura e do silêncio, achando que Deus não está ouvindo. Vamos ler a palavra que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículos 21 ao 24. E depois seguimos até o versículo 39, que diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Disse mais Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem ensinos, pois, 2 novilhos, e escolham eles para si um dos novilhos, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não metam fogo. E eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E sucedeu que, ao cair da tarde, Elias, o profeta, se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Essa história acontece em um tempo de grande apostasia em Israel. O povo conhecia a Deus, mas havia se desviado, misturando a adoração verdadeira com a idolatria. Eles não haviam abandonado totalmente o Senhor, mas também não haviam abandonado Baal. Viviam em cima do muro, tentando servir a 2 senhores. Elias se levanta como um profeta solitário, enfrentando não apenas os falsos profetas, mas uma nação inteira, confusa espiritualmente. Ele faz uma pergunta que continua atual até hoje. Até quando vocês vão andar mancando entre 2 pensamentos? Até quando vão querer Deus só quando convém? O silêncio do povo revela algo profundo. Eles não tinham resposta porque sabiam que estavam errados. Quando o coração está dividido, a boca se cala. Elias então propõe um confronto, não para se promover, mas para que a verdade fosse revelada. Os profetas de Baal clamaram, gritaram, se cortaram e fizeram barulho o dia inteiro. Mas não houve resposta. Isso nos ensina que barulho não é sinal de presença de Deus. Emoção não é fogo. Ritual não é poder. Onde Deus não está, não há resposta. Quando chega a vez de Elias, ele reconstrói o altar do Senhor que estava em ruínas. Antes do fogo cair, o altar precisa ser restaurado. Deus não responde onde o altar está quebrado. Elias coloca água sobre o sacrifício para mostrar que não havia truque, não havia manipulação humana. A oração de Elias foi simples, direta e cheia de fé. Ele não gritou, não se exaltou, apenas confiou. E então, o fogo do Senhor caiu. Quando Deus responde, não deixa dúvida. O fogo consumiu tudo, mostrando que só o Senhor é Deus. O fogo de Deus traz revelação, arrependimento e restauração. O povo caiu com o rosto em terra e reconheceu quem realmente era: Deus. Quando Deus se manifesta, toda a falsidade cai por terra. Talvez hoje o fogo ainda não caiu, porque o altar precisa ser restaurado. Talvez haja mistura, indecisão ou acomodação espiritual. Mas quando o coração se volta totalmente para o Senhor, ele responde. O mesmo Deus que respondeu no Monte Carmelo continua sendo o Deus que responde hoje. Ele ainda envia fogo sobre vidas dispostas, altares restaurados e corações rendidos. Vamos orar. Senhor nosso Deus
e nosso Pai. Nós te agradecemos por essa palavra, que nos confronta e nos chama de volta para ti. Reconhecemos que muitas vezes tentamos viver divididos, querendo agradar ao mundo e ao Senhor ao mesmo tempo. Pai, restaura o altar do nosso coração. Remove toda mistura, toda idolatria escondida, toda indecisão espiritual. Que possamos escolher o Senhor de todo o coração, sem reservas. Envia o teu fogo sobre nossas vidas. Fogo que purifica, que renova, que desperta e que traz arrependimento verdadeiro. Que toda frieza espiritual seja consumida pela tua presença. Que o nosso viver declare que só o Senhor é Deus. Recebe nossa vida como sacrifício vivo diante de ti. Em nome de Jesus. Amém.